Online World Church, como que vocês estão? Boa noite a todos vocês. Como a pastora Fátima disse, estamos começando uma nova série, as 7 igrejas do Apocalipse. Então, antes de começar, eu sei que eu já estava orando um pouquinho. Talvez vocês vão perceber que o meu clamor está ficando um pouquinho mais forte. O fervor dentro das minhas entranhas e do meu coração está sendo aquecido dia após dia em intimidade com o Senhor, porque eu sei que Deus tem um grande chamado e propósito com aqueles que Ele está atraindo a esse lugar. Amém? Cada um de vocês que estão aqui, chamados e escolhidos pelo Senhor para um tempo como esse. Mas eu também sei que existe uma guerra no mundo espiritual. Eu também entendo que Satanás está querendo. Só vou pedir para diminuir um pouquinho o fundo. Eu sei que Satanás está querendo impedir o que Deus está querendo fazer nesse lugar. Não é algo novo, senão é o que Ele fez por todas as Escrituras. Satanás é astuto. Satanás é poderoso. Sim, ele tem poder. Satanás tem domínio nessa terra. Satanás tem potestades, demônios, tem todo um exército espiritual tentando roubar aquilo que Deus tem para nossas vidas. E Deus, Ele até permite que Satanás tente. Não foi isso que Ele fez com Jesus? Quando veio e ofereceu para Ele? Ofereceu para Ele tantas coisas. Mas Jesus, através da palavra, através da autoridade que Ele tinha, negou Satanás e preparou os seus discípulos para uma guerra espiritual. Então Deus está levantando um exército nessa cidade. Vocês acreditam nisso? Eu creio que Deus está levantando um exército. Mas um exército tem que lutar, tem que levantar a sua voz, tem que estar ativo e vivo. Não é emocionalismo que Deus busca, mas um fervor verdadeiro. Estamos entrando nessa série sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Vamos estar começando com a última igreja. O título dessa palavra é nem frio nem quente. Alguém sabe qual era a igreja que era nem fria nem quente? Pode falar em voz alta. Alguém sabe? Ninguém? Que? Laodiceia. Laodiceia, uma igreja conhecida pelo Senhor por não ser nem fria nem quente. E eu creio que o Senhor tem uma palavra não apenas para vocês que estão aqui. Vamos aprender alguns princípios básicos de como não ser nem frio nem quente, mas totalmente quente para o Senhor, amém? E olha, temos talvez milhares de pessoas que estão nos assistindo no YouTube. Que vocês sejam muito bem-vindos. Somos uma igreja, um ministério que cuida de vidas ao redor do mundo. Deus tem dado para nós essa graça de alcançar milhões de pessoas por mês, mas também aqueles que estão nessa cidade. Então que vocês possam receber essas palavras e fazer parte dessa série, as 7 igrejas de Apocalipse. Olha, eu quero que vocês que estão aqui, vocês que estão lá, façam algo. Como pastor, como aquele que Deus chamou junto à pastora Fátima, os outros líderes que Deus está trazendo para conduzir e despertar Salto do Guairá, eu quero ensinar vocês a fazerem algo. Eu motivo vocês a sacarem o celular de vocês, a não ser se você está gravando ou algo assim, mas tira o celular, coloca no modo avião, não deixe te distrair, mas faça suas anotações. Alguns fazem com um papel, né? Outros, se você não tem papel aqui, faça no teu celular. Por quê? Porque primeiramente você vai receber muito mais, é provado cientificamente. Segundo, é porque vocês devem ser bereanos. Você não vai lembrar de tudo que eu falar. E hoje eu vou falar de 8
áreas na sua vida onde Deus não quer que você se misture. E você vai ter que colocar à prova. Você vai ter que ir e ver se eu estou sendo religioso demais ou se de fato é o que está escrito. Porque hoje eu vou falar sobre aquilo que Deus não quer que você venha misturar com sua vida. Então façam suas anotações, que vocês possam anotar. E também depois, se vocês estão no Step 1, vamos estar pedindo o seu esboço, as suas anotações. Mas lembrem, vocês devem ser bereanos. Eu fazia isso quando eu cheguei na igreja porque eu tinha muita fome e muita sede. Eu fazia isso. Enquanto todos os outros apenas ouviam, eu anotava porque eu queria mais. E hoje eu sou um pastor. Então deve ser um bom hábito, né, que vai te ajudar. Mas estamos começando com essa série, as 7 igrejas de Apocalipse. Não se sinta envergonhado, sinceramente quero saber. Alguém aqui já leu sobre as 7 igrejas de Apocalipse? Alguns não. Legal, top. Vai ser bom, um pouquinho aqui, né, Cristian, um pouquinho. Tudo bem, perfeito. Por isso vamos aprofundar. O livro de Apocalipse é um livro que talvez muitas pessoas têm medo de ler. Eu nunca entendi isso. Pessoas falavam, dá medo ler o livro de Apocalipse. Eu começava a ler e eu falava, por que medo? Quem não deve, não teme. Dá medo para os que são de Laodiceia. Dá medo para aqueles que não são nem frios, nem quentes. Mas vamos estar fazendo essa série aprendendo sobre as 7 igrejas. Só para vocês terem um pouquinho de contexto, o livro de Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. É o livro das revelações. Em inglês, se chama Revelations. Não se chama Apocalypse, se chama Revelations. E revelação é uma revelação que Deus trouxe para João, o discípulo de Cristo. Ele estava isolado na ilha de Patmos por causa da perseguição, por causa que ele pregava a mensagem de Cristo. Uma ilha, você fala assim? Ilha, que se usava para aprisionar pessoas, uma ilha aí perto da Grécia, Turquia. O pastor Lucas também estava nos ensinando sobre isso esses dias, em nossa vinha, né? E lá João estava, e ele foi tomado pelo Espírito Santo e começou a receber visão. E ele começou a escrever, ele escreveu tudo aquilo que ele viu e ouviu do Senhor. E em uma parte, ele recebe 7 cartas. Lá depois, terminando o Apocalipse capítulo 1, ele recebe 7 cartas do Senhor, e o Senhor Jesus diz que são cartas para os anjos das 7 igrejas. Quem são os anjos das 7 igrejas? Não é que tem um anjo aqui da nossa igreja. Os anjos na Bíblia é usado para descrever os que cuidam da igreja, os que estão guardando a igreja. Os anjos de qual Jesus está falando são os líderes espirituais colocados sobre essas 7 igrejas, os pastores. Eu sou um anjinho do Senhor. Eu sou um anjinho aqui para essa igreja da OC, né? O pastor Cris é um anjinho para nós, mas é isso. Os 7 anjos eram os líderes. E o papel desses líderes era entregar a mensagem que Jesus estava dando para cada igreja. E aí nós vemos Apocalipse 3, 19 a 22. Eu quero começar com o final. Esse é o final das 7 cartas. E vemos o propósito pelas 7 cartas. Verso 19 diz assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus traz
repreensão e correção para aqueles que Ele ama. Deus disciplina e ensina aqueles que Ele ama. 7 igrejas, de qual 5 estavam mal com Deus. Só 2 se salvaram: Esmirna e Filadélfia. As outras 5, Deus dizia: isto tenho contra você. E era uma mensagem, cartas que chamava as igrejas a fazer o quê? Arrepender-se. E durante essas 7 semanas, iremos extrair tanto da revelação. Diga comigo, revelation. Uma igreja para as nações, vocês têm que aprender inglês. Diga mais uma vez, revelation. A revelação que Deus tem para nós. Eu creio que Deus veio para essa cidade. Eu creio que Deus enviou os seus mensageiros para essa cidade por causa do seu grande amor. E esse grande amor nos corrige, nos disciplina, nos ensina. Deus está chegando agora para você que está assistindo no teu quarto, na tua sala, com uma carta para a tua vida. Porque nas 7 igrejas iremos nos ver. Nas 7 igrejas iremos ver o espelho que é a palavra e nos avaliar. Quero que vocês abrem sua Bíblia a Apocalipse 3, 14 a 19. Eu não sei se André Costa consegue colocar. Talvez, não se preocupe se não tem, mas você me avisa aí. Apocalipse 3, 14 a 19. Vocês podem me seguir aí com suas Bíblias. Verso 14 diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Estas são as palavras, aqui está. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira e soberana da criação de Deus. Conheço as suas obras e eu sei, olha, primeiramente, Deus te conhece. Você pode aparentar algo para mim, você pode demonstrar algo para o seu pastor, você pode tentar colocar diante das pessoas uma aparência, mas Deus conhece as suas obras e Ele sabe. Ele diz: eu sei que você não é frio e nem quente. E aqui vem a coisa interessante. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Eu sempre achei isso muito interessante. Por que seria melhor ser frio do que morno? Frieza espiritual. Frieza, imagina uma pessoa totalmente fria, uma pessoa que nem conhece a Cristo, uma pessoa que não tem nenhuma vida com Deus, que não vem para a igreja, que não lê a Bíblia, que não se chama de cristão. Deus diz: é melhor você ser isso, frio, do que você ser uma pessoa que nem é frio nem quente, ou seja, de você ser misturado. Uma mistura, como que você pega água morna, se mistura água fria com água quente. Um pouquinho de geografia. Eu sou a apresentação de um gringo, um americano estadunidense, que é ruim com geografia, gente. As pessoas sempre brincam porque dizem que os americanos são péssimos com geografia. E é verdade, eu sou péssimo. Mas o pastor Lucas, que é meu líder, meu pastor, ele é incrível. Ele me ensinou algo muito, muito legal, que Laodiceia era um lugar onde águas frias e águas quentes se encontravam. E as pessoas que bebiam essas águas provocavam vômito neles. E assim vemos no próximo versículo 16: assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Pode ir para o próximo. Você diz: estou rico. Gente, eu estava lendo isso e olha, eu sei que vocês devem amar essa cidade, eu também.
Mas eu lembrei de tantos aqui no Salto del Guairá. Eu lembrei de tantos no Brasil, tantos nos Estados Unidos. O mundo está assim. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Próximo verso. Dou este conselho. Aqui vem o conselho do Senhor. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Último verso, 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês pensem. Por que seria melhor ser ou frio ou quente do que ser morno? É muito fácil responder o porquê seria melhor ser quente. O melhor é você estar com um fogo ardendo no teu peito, ser uma pessoa que busca o Senhor dia e noite, ser uma pessoa que tem prazer em estar em comunhão aqui com os irmãos, ser uma pessoa que gasta a sua vida procurando o Senhor. Isso é o desejo de Deus. Mas Ele diz que é melhor você ser uma pessoa fria, que talvez nem nunca conheceu o Evangelho, do que você ser uma pessoa morna. Por quê? Em Lucas 12, verso 47, Jesus nos conta uma parábola de um mestre. E esse mestre teve 2 servos. E ele saiu. Mas antes de sair, ele falou com um dos seus servos qual era a sua vontade. Ele falou: esta é a minha vontade. E ele foi embora. E a Bíblia nos diz, Jesus nos diz, que quando ele voltou, quando esse mestre voltou, o servo que soube a vontade e não a fez, foi severamente castigado. Enquanto o que não conheceu a vontade e não a fez, também foi castigado, mas menos. Existem níveis de castigo, também como existem níveis de bênçãos. Eu estou falando da eternidade. Existem níveis de castigo na eternidade, quanto existem também níveis de recompensas na eternidade. Pois a Bíblia diz em Romanos capítulo 2 que cada um será recompensado de acordo com o que fez na terra. Mas olha, eu quero que vocês entendam isso. Olha o que diz em 2 de Pedro, capítulo 2, 20 a 22. Como eu falei, anotem, coloquem isso em algum lugar, guardem para que vocês possam ir e entender e ler. Diz assim: se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, novamente se encontram enredados nelas e por elas são dominados. Ou seja, pega essa visão comigo. Uma pessoa que foi tirada da corrupção do mundo, uma pessoa que Jesus resgatou, uma pessoa que Jesus encheu com o seu espírito, uma pessoa que Jesus aqueceu com seu fogo, uma pessoa que Jesus alimentou com sua palavra. Se essa pessoa for removido desse contexto e de novo volta a se contaminar, ou seja, se uma pessoa sai do frio, vai para o quente, e quente volta para o frio, se torna uma pessoa morna, se torna uma pessoa misturada. E olha o que diz aqui: se novamente se encontram enredados nelas e por elas são dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça. É melhor não conhecer o Evangelho
do que conhecer o Evangelho, viver uma vida evangélica e depois voltar a se misturar com o profano e mundano. E olha, talvez você diz, alguns que estão ouvindo, alguns que ainda amam o pecado, alguns até se atrevam a pensar, nossa, então nunca deveria ter conhecido o Evangelho, mas já era para você. Esquece, você conheceu. E agora você faz parte daqueles que diz, teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. E o que encontramos nas Escrituras é que algo que é mais repugnante para Deus do que um pecador que nunca conheceu o Evangelho, é alguém que se chama de cristão, alguém que se chama filho de Deus, alguém que diz ter um relacionamento com Deus, mas se mistura com o que é profano. Isso é repugnante às narinas do Senhor. Isaías 1, o povo de Israel, eles adoravam o Senhor, eles levantavam ofertas para o Senhor, mas estava misturado com pecado. E Deus nem queria ouvir, porque para ele é como vômito na sua boca. E no verso 17 que estávamos lendo, ele diz, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Quantos cristãos pensam que têm um relacionamento com Deus? Quantos cristãos pensam que são filhos? Quantos cristãos pensam que estão agradando ao Senhor, mas estão correndo risco de ser chamados não de filhos de Deus, mas sim de inimigos de Deus? Porque na realidade, se você não é nem frio nem quente, Deus te vomitará. E quem não gosta dessas palavras, simplesmente não gosta das Escrituras. Não sou eu que escrevi elas, mas o Espírito Santo que conduziu a João. E essa é a realidade para muitos. Pensam que são quentes, mas são mornos. E o que é a mornidão, senão a mistura? E hoje, rapidamente, eu quero mostrar para vocês 8 áreas onde muitos cristãos se misturam. Talvez alguns de vocês que estão nos acompanhando vão estar entendendo ou ouvindo isso pela primeira vez. Algo que nós carregamos, doutrina, ensino, princípios, coisas que nós não negociamos. Para alguns pode ser chocante, mas vamos ver as Escrituras e ver a verdade. A primeira área onde Deus não quer que você se misture. Quem faz parte do corpo não deve se misturar com escarnecedores. Eu não consigo entender pessoas que se chamam de cristãos, que dizem que amam a Deus, que se chamam de pessoas que têm relacionamento, intimidade com Deus, mas têm mais prazer em andar com pessoas mundanas, escarnecedores, pessoas que só falam de coisas profanas, pessoas que só falam palavrões, pessoas que só vivem na bebedeira, pessoas que desconhecem a Deus, e eles têm mais prazer de estar com esses do que estar com a igreja. Cristãos, pessoas que se chamam de cristãos, cujos melhores amigos nem conhecem a Deus. Como? Como que eu posso dizer que aquele com quem eu mais tenho intimidade nem conheço a Deus? Nem conhece a Deus? Não se engane. Eu não estou falando que não podemos sair, que não podemos estar no nosso trabalho com pessoas que vivem vidas de pecado, pois devemos ir e ganhar essas almas. Mas estou falando com essas pessoas que você traz para a sua intimidade. Essas pessoas que você chama no final da semana para se ajuntar, porque você tem prazer em estar com eles. Pessoas que não falam de Deus, pessoas que não querem ouvir falar de Deus. Como que o seu coração
pode ter prazer em sentar com pessoas que rejeitam o teu amado? É como, tem casados aqui, né? É como o Robson ter um melhor amigo que diz para ele: Robson, eu gosto de andar contigo, mas não traz a sua esposa perto. Não gosto dela. Não é prazeroso estar com ela. Vamos nos ajuntar sozinhos. O que diria de Robson, do amor que ele tem para sua esposa, se ele continua andando com essa pessoa? Se ele continua buscando e se cercando com essa pessoa? E é isso que muitos cristãos fazem. Tem prazer em andar com pessoas que rejeitam a Cristo. E eu estava num podcast da Karina Bach, vocês podem ir e buscar. E eu falei algo que nas redes sociais, no Instagram, chegou para 2,4 milhões de pessoas. E gerou uma discussão, onde eu estava falando justamente sobre esse ponto. Porque os fariseus, muitas pessoas falam assim: não, mas Jesus era amigo de pecador, ele andava com os pecadores. Primeiramente, sabe quem falou isso? Eram os fariseus, querendo usar isso para descredibilizar, você fala assim, tirar o crédito do ministério de Cristo. Eu te garanto, quem se assentava com Cristo era mudado. Quem se assentava com Cristo se assentava porque queria ouvir da palavra. Você acha que Jesus conseguia ter prazer em estar com pessoas que não queriam ouvir da palavra? Que não queriam saber de Deus? Que não queriam mudar as suas vidas? E aí é a pergunta: se as pessoas com quem você mais anda ainda não amam a Cristo, o que isso diz do seu testemunho? O que isso diz daquilo que você fala? Se pessoas andam conosco e nós estamos sendo luz e sal, devem ser transformados. E se não são, o que a Bíblia diz que você deve fazer? Sacudir o pó das suas sandálias. 1 de Pedro 4, 3-4. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, vivendo em libertinagem, desejos carnais, bebedeiras, orgias, farras e idolatrias repugnantes. Eles acham estranho que vocês não se juntam a eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Eles acham estranho que vocês pararam de andar com eles. Eu tenho muitos amigos, até evangélicos, que me mandam mensagem, que falam: não, mas eu sei que você crê umas coisas um pouquinho diferente que eu, mas podemos ainda ter comunhão. Mas não, eu tenho um amigo, era um amigo, ele falou assim: você acha um problema eu crer isso aqui, e você crer isso aqui, não poderíamos ainda ter comunhão? Eu falei: Paulo diz que devemos ter uma mente e um espírito. Se você crê uma coisa diferente que eu, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a verdade juntos até encontrá-la. Porque existe uma verdade, e os meus amigos, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu irmão, como Cristo disse quando disseram: Jesus, a tua mãe e seus irmãos estão chegando. Ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de Deus. Esses são meus irmãos. Essa é a minha família. Como que você poderia ter mais prazer em andar com pessoas das trevas do que com quem anda na luz? Mas também quando a Bíblia fala de não se assentar com os escarnecedores, vocês têm que entender algo ainda mais profundo. Quando a Bíblia fala dos escarnecedores, está falando de quem? Dos que se chamam de cristãos? Dos que se chamam de católicos, ou evangélicos, ou mormons, que dizem conhecer a Cristo, mas vivem vidas misturadas. Se chamam de cristãos, mas estão na imoralidade sexual. Se chamam de cristãos, mas mentem e fofocam. Se chamam de cristãos, mas se vestem
totalmente sensualmente e imprudente, homens e mulheres, se chamam de cristãos, mas têm prazer nas coisas desse mundo. A Bíblia diz que não devemos nos assentar com esses. Muitos ouvindo estão pensando, eu sou o escarnecedor. Bem, por isso essa palavra está chegando para corrigir, para exortar, para ensinar. Não se engane. Quem anda com os sábios se tornará sábio. Quem anda com más companhias será corrompido. Pense com quem você anda. Porque eu te digo, biblicamente e até cientificamente, não vou ter tempo para entrar nisso, mas você pode pesquisar cientificamente. É impossível você não ser influenciado pelas pessoas com quem você escolhe andar. Senão, a Bíblia não seria verdadeira. Agora, a segunda coisa que Deus não quer que a gente misture, isso vai chocar muitos. Eu não sei porque isso é tão chocante no mundo cristão. Eu não sei porque tantas pessoas lutam para defender isso. Ministérios grandes que fazem eventos grandes ao redor do Brasil, enchem muitos estádios, cujo você olha para dentro, você vê que os ministros e os líderes se misturam assim, se inspiram, por isso que eu vou falar. Adoradores, somos todos adoradores, mas adoradores que misturam adoração com música do mundo. Pastor, isso é radical demais. Não é. E eu vou mostrar para vocês, de fato, quão profundo é isso. Apocalipse 22, 8 a 9 diz: eu, João, olha isso, preste muita atenção, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo. Um anjo, não era Jesus, não era Deus, era um anjo, que me mostrou tudo aquilo. E ele diz: eu me prostrei para adorá-lo. Contudo, ele me disse: não faça isso. Sou um servo como você e os seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Não me adore, adore apenas a Deus. Esse é, gente, o primeiro mandamento, de não adorar a nenhum outro a não ser Deus. E muitos dizem: não, mas Deus está falando de adoração a outros deuses. Não existem outros deuses. O teu Deus pode ser teu dinheiro. O teu Deus pode ser tua família. O teu Deus pode ser teu cônjuge. E se você ama, Jesus fala: quem ama mãe e pai, filho e filha, cônjuge, quem for mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. E então não podemos misturar adoração para Deus com adoração para o mundo. Quando você abre seus lábios a cantar canções que não são louvores ao Senhor, eu te digo aqui como mensageiro do Senhor, você está adorando outros deuses. Olha, é óbvio que esses funk, esse sertanejo que só fala de sexo, bebida, traição, coisas profanas e imundas, são desagradáveis ao Senhor. E se você é um cristão que ouve esse tipo de música, então você deve se autoavaliar profundamente, porque você está ouvindo, é como assistir a pornografia, mas você está ouvindo, e isso está corrompendo totalmente teu íntimo, e não tem como misturar. Você será uma pessoa vomitada pelo Senhor. Vomitada pelo Senhor. Mas aqui vem a pergunta: mas se a canção não tem palavrões, se é apenas uma canção de amor para a minha esposa? Sabe, eu trouxe essa pergunta para o pastor Cris, porque eu pensei muito que eu queria escrever no começo canções para minha esposa. Eu pensei que ia ser algo lindo, algo romântico, algo íntimo. Ele falou: Davi,
a sua adoração é plenamente para o Senhor. A adoração é o mais íntimo que você tem com Deus. Quando você começa a louvar e cantar, isso deve ser separado apenas para o Senhor. Da mesma forma que homem e mulher têm a sua intimidade, é um para o outro e não pode ser dividido com ninguém mais. Você não pode dividir a sua adoração. É apenas para Deus. E pessoas acham isso radical. E olha o que diz em Êxodo 34:14. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é um Deus zeloso. Ele tem ciúmes. E você que tem marido, ou você que tem esposa, ou até vocês casalzinhos jovens, pense comigo. Imagina se o teu esposo ou tua esposa ou a pessoa com quem você tem um relacionamento viesse para você e falasse assim: olha, nós temos um relacionamento, você sabe que eu te amo, né? Você sabe que eu dedico minha vida inteira, vou dedicar minha vida inteira a te amar. Sim, eu sei. Mas eu quero sair com um outro homem. Imagina, meninas ou meninos. Eu quero sair com outra pessoa. Não vou beijar, não vou ter intimidade, vamos apenas sentar para jantar e falar. Qual homem deixaria a sua esposa ir e ter uma janta a sós com outro, apenas para falar? Muitos olham para isso e falam: de verdade, eu não deixaria. Provocaria ciúmes em mim. Ou se você descobrisse que foi fazer isso sem você saber. Jantar com uma pessoa para rir, porque gosta das suas piadas, porque o faz sentir bem, mas não beija, não tem intimidade. Se isso para o homem já é algo inegociável, Deus não teria também então o direito de dizer: eu não quero que você adore a ninguém mais, nem tua esposa, nem teu esposo, a não ser mim. Porque Ele é o nosso noivo e nós somos a sua noiva, e isso para Deus é algo inegociável. Mas se você quer brincar com Deus e não ser nem frio e nem quente com tua adoração, o teu sangue não está nas minhas mãos. É o primeiro mandamento, gente. A terceira área onde você não deve se misturar: a busca pela palavra não deve se misturar com a busca por entretenimento profano. Gente, não faz sentido o cristão que assiste BBB. Não faz sentido o cristão que tem prazer em assistir reality TV, reality shows sobre amor, sobre relacionamento, sobre coisas que são totalmente fora do padrão de Deus. Gente, vigiem com as séries que vocês assistem. Eu lembro uma vez eu estava assistindo uma série que era sobre os tempos medievais. Eu gosto muito do medieval. Mas vocês sabem como hoje em dia tudo é totalmente deturpado. Nas séries querem meter qualquer tipo de coisa. E eu estava lá, e mesmo eu pulando as cenas ruins, mesmo eu pulando e evitando as coisas profanas aí na série, eu lembro, eu fui orar e meu espírito estava perturbado. Eu queria atrair a presença do Senhor, mas eu senti uma barreira entre eu e Ele. E eu entendi, nesse momento eu tentei orar, e o único que vinha à minha mente era essa série. E eu entendi que isso era desagradável ao Senhor. Uma série sobre vikingos que fazem sacrifícios e coisas imundas para outros deuses.
uma série de escarnecidade, onde são totalmente escarnecedores. Como que podemos ter prazer nisso? E na hora eu me toquei. E eu fiz o quê? Eu confessei para o meu pastor. Eu disse, pastor, eu vi essa série e mesmo eu pulando tudo, o Espírito Santo trouxe uma convicção muito profunda ao meu coração. Ele falou, Davi, de fato, não é para nós assistir coisas como essas. Não agrada o Senhor. É claro que isso não significa que você não pode assistir nada. Mas vocês têm que ser sensíveis ao Espírito Santo. Vocês têm que ter intimidade com Deus. Porque tão facilmente a sua intimidade pode começar a se perder. Tão facilmente você pode começar a misturar aquilo que deve permanecer quente com coisas frias. Como poderíamos ter tanto prazer em coisas que Deus reprova? Como poderíamos colocar os nossos olhos naquilo que desagrada tanto a Deus? A quarta área que você não deve se misturar: palavras sagradas com palavras profanas. Efésios 4:29 diz assim: nenhuma palavra torpe, gente, nenhuma palavra torpe deve sair da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Olha o padrão que Deus deixa para nós. Mas eu acho que é muito claro, é muito óbvio, o cristão não deve estar falando palavrão. Não faz sentido. Pode água doce sair da mesma fonte que água salgada? Não pode. Mas isso é algo óbvio. Olha, eu vou ensinar algo para vocês, especialmente os homens. E vocês que estão ouvindo, especialmente eu sei que vão ser milhares de jovens que vão ouvir isso. Não faz sentido um jovem cristão fazer piadas com seus amigos sobre a homossexualidade, sobre a impureza. Quantas pessoas eu conheço, cristãos, antigos amigos, pessoas com quem eu andava, que chamavam todo mundo, todos os amigos de gay, que faziam coisas totalmente brincando de homossexualidade e algo que é totalmente repugnante ao Senhor. Eu estava numa igreja onde a minha líder, que se chamava da minha líder, ela vinha brincar e falava: Davi, hoje 2 meninas vieram para mim, falaram que gostavam de você. E eu falei para elas: esquece, desista disso, porque ele gosta de homens. A mulher que se chamava da minha autoridade, a minha líder espiritual, brincando com algo totalmente repugnante a Deus. E olha o que diz Efésios 5:3-4: entre vocês não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza ou ganância, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Está claro que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graça. Aqui em Efésios 5 está falando daqueles que não herderão o reino dos céus. Quantos jovens eu vejo jogando futebol e dizendo coisas assim que eu nem quero repetir, que eu também fazia tanto. Eu também fazia tanto, até que um dia pastor Lucas sentou comigo, porque esses líderes, sempre que eles me viam entrando com algum outro amigo, falavam: ai, como estava o date de vocês? Nos chamavam os gayzinhos. Era um amigo com quem eu orava, com quem eu buscava a palavra, e zombavam, faziam essas piadas. E olha, eu também fazia, eu também zombava dos outros. Até que um dia o pastor Lucas me ensinou que isso não é propício para homens santos e totalmente desagradável ao Senhor. Temos que ser quentes. E isso é uma mistura. Isso é algo
que te levará a ser como ranço de vômito ao Senhor. Quinto, olha, esse aqui traz muita controvérsia, mas é algo tão simples. Modestia não deve ser misturada com sensualidade e roupas imprudentes. Olha, isso não é apenas para as mulheres. Isso é para todos. Devemos nos vestir de formas modestas. Não deve se encontrar sensualidade em nós. Não devemos tentar mostrar nossos músculos. Olhem para as pregações do pastor Chris. Vocês vão ver que ele usa camisas longas. Só porque ele quer se cuidar esse pouquinho mais para não ser pedra de tropeço para ninguém. Pastora Poliane, pastora Fátima, olha para o comportamento delas, como são prudentes nas suas vestes. Nunca eu fui para a casa do pastor Chris e vi a pastora Poliane com short, ou com um cropped, ou com alguma coisa que poderia provocar algum tipo de sensualidade. Porque uma mulher santa e um homem santo devem ser adornados. E olha o que diz em 1 Coríntios 8, 9 a 13. Tenham cuidado para que... Sabe por quê? Porque muitas pessoas vão dizer, muitas mulheres, já ouvi isso, e até os homens: não, mas se ele tem problema com isso, não é problema meu. Ensina os homens a se controlar, tá certo. O que fazemos? Ensinamos, quem anda comigo sabe. Se vamos entrar na academia, antes de entrar na academia, oramos e dizemos: Deus, guarda nossos olhos. E, inclusive, gente, como é triste ver a forma que as mulheres se vestem na academia. Eu penso quão pouco valor elas têm para si mesmas. Eu preciso entrar e ficar com o boné olhando para o chão, porque é tanta impureza, é tanta sensualidade, e eu pergunto para mim, onde está a dignidade? Mulheres praticamente se vendendo para qualquer um que está aí, e homens também, cheios de vaidade, usando roupas para ser atraente aos outros. Isso é vaidade, e os vaidosos não herdarão o reino dos céus. E aqui nós vemos onde diz: tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém com consciência fraca vir você, que tem conhecimento, comendo em um templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrifício a ídolos? Assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando vocês pecam contra seus irmãos dessa maneira, fazendo algo que fará outro a tropeçar, ferindo a consciência fraca deles, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão cair. Homens e mulheres, não poderemos pensar do mesmo modo das nossas vestes? Não poderemos pensar da mesma forma com aquilo que nos vestimos, sabendo a fraqueza? E olha, mulheres, a razão que isso é falado tanto para vocês é porque nós sabemos que os homens são conquistados pelos olhos, as mulheres pelos ouvidos, né? Aquele ditado. Ou seja, a fraqueza do homem está no seu olho, onde a fraqueza de muitas mulheres está no ouvido. Mas nem apenas suas vestes, pode ser o seu olhar, pode ser o jeito que você ri, o jeito que você pega a mão ou dá um abraço, homem e mulher. Senão somos iguais a Jezabel, querendo induzir, seduzir aos outros, e isso não é caráter de um cristão. Romanos 14, 19 e 21. Assim procuremos promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua,
Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Tudo é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faz alguém tropeçar. Gente, é errado comer qualquer coisa que fará outro tropeçar. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Homens e mulheres, devemos cuidar as nossas vestes. 7, sacrifício não deve ser misturado com materialismo. Lucas 12:15 diz: então lhes disse, tenham cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Mateus 6:24, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A Bíblia diz que os gananciosos não herdarão o reino dos céus. Deus não tem problema em nós sermos ricos. Deus não tem problema em nós prosperar. Ao contrário, Ele deseja nos prosperar. Ele deseja que possamos sim desfrutar. Mas devemos ter cuidado quando sempre estamos pensando apenas em dinheiro. Eu não estou falando apenas em ter cuidado, em você não querer trabalhar no lugar de ir para a igreja, por exemplo. Ou de você focar mais em sua empresa do que no seu ministério. Porque sabe um lugar onde o homem pode dar seu coração ao dinheiro? Na escassez. Quantas pessoas chegam um momento que não pode pagar a conta e parece que seu mundo começa a cair. Parece que se esquecem que Deus é aquele que pode fazer maná cair do céu. Parece que se esquecem que Ele é aquele que multiplicou os pães e os peixes. E suas emoções estão baseadas no balanço do seu banco. Suas emoções, sua estabilidade está baseada em quanto dinheiro tem e não em quem é aquele que o sustenta. Então cuidado quando seu coração se apega ao dinheiro, no muito ou no pouco, porque a Bíblia diz que devemos aprender a estar contentes quando temos muito ou quando temos pouco, pois o nosso coração deve estar em Deus. Como a igreja evangélica está cheia de homens que misturam, homens que roubam das congregações, homens que ensinam outros a ser gananciosos. Cuidado com o discurso de prosperidade, o evangelho de prosperidade. Cuidado quando você se ajunta com pessoas gananciosas, porque rapidamente você pode cair. O dinheiro é algo que move muito facilmente o homem. E muitos homens que começaram bem terminam mal, porque são atraídos pela ganância. E o último lugar, a última coisa, mas talvez a mais importante que mais falamos aqui, não deveremos misturar a santidade com a impureza. E o que mais se vê, Efésios 5:5 diz: pois vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, nenhum impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Quem diz ter um relacionamento com Deus, mas está afundado na pornografia, na fornicação, no adultério, colocando seus olhos sobre o que é impuro, desejando a mulher do próximo, como que esse pode esperar algo a não ser o juízo de Deus? Não tem como misturar o que é santo com o que é impuro.
E talvez você está ouvindo essa palavra e parece muito religioso, ou muito radical, ou você diz, esse pastor só está querendo condenar. Não, o que eu estou te falando é que se você não está nem frio, nem quente, e você está misturado, Deus adverte que vai te vomitar. Ele te adverte, mas por causa do seu amor, te dá uma oportunidade de arrependimento. O que devemos fazer então? O que eu faço se eu tenho vivido uma vida misturada? Verso 18 de Apocalipse 3, voltamos a ler, diz assim: dou-lhe este aconselho. Olha, aqui está a resposta. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você será rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Pague o preço para ser uma pessoa santa. Pague o preço para ser aquele que renuncia tudo e recebe tudo. Ser uma pessoa quente te custará tudo. Gente, uma das coisas que eu mais tinha dificuldade quando eu cheguei a conhecer o que está escrito que lemos, era a música. Como eu gostava da música, como eu gostava do sertanejo, como eu gostava, como eu queria, gente, eu queria ser, sendo um cristão, sendo uma pessoa que pregava ao redor do Brasil, eu queria cantar, fazer músicas seculares. Eu dizia assim: não, eu vou fazer canções de amor muito prudentes, e vou lotar estádios de pessoas e vou pregar o evangelho para eles. Gente, não tem como ser nem frio nem quente. Não tem como ser morno e agradar ao Senhor. Que valeria ganhar o mundo inteiro, mas eu perder a minha alma? Se você está aqui, Deus está te chamando para pagar um alto preço. Se você quer andar conosco, eu te falo, é uma vida de renúncia. Quem está aqui sabe. Não somos legalistas. Há igrejas legalistas. Isso é repugnante também aos olhos do Senhor. Como os fariseus que exigiam a circuncisão, ou seja, costumes, usos e costumes. Não é isso que Deus quer. O que Deus deseja são pessoas separadas. Deus tem um chamado para vocês. Ele está chamando e levantando uma igreja no Salto del Guairá, que é quente e que não se mistura. Eu já conheci jovens de outros ministérios aqui. Jovens com quem eu até estou andando, indo jogar futebol, indo conhecer pessoas ao redor da cidade que dizem que congregam em igrejas, mas fazem piadas de duplo sentido, ouvem música secular, saem para festas com seus amigos, fazem tudo aquilo que falamos hoje. E eu me pergunto, onde está o anjo dessa igreja? Ou talvez essa igreja tenha um anjo, mas nega a carta que Cristo escreveu. Seremos diferentes, seremos posicionados. Não seremos como aqueles que são mornos, mas seremos totalmente quentes para o Senhor. Amém? Vocês podem ficar de pé? Podem continuar com esse pé? Não temos 2 mics, não vamos poder fazer. Tem? Vou orar para finalizar a palavra. Coloque sua mão no seu coração. Eu vou orar. Eu quero que vocês venham fazer uma autoavaliação. E se perguntem ao Senhor: tenho sido morno?
Será que tu tens sido uma pessoa que nem é frio, nem é quente, mas tem se misturado? Bem, a boa notícia é que aquele que vende ouro refinado, aquele que vende colírio, aquele que vende roupas brancas está nesse lugar. E Ele pode purificar, Ele pode lavar, Ele pode te dar esse azeite que Ele espera que esteja sobre você. Senhor, eu te agradeço por essa noite e te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço pois tu estás levantando uma igreja que nem é fria, que não é como a igreja que nem é fria nem quente, mas uma igreja que queima por ti. Obrigado porque tu estás despertando pessoas que são como chamas que queimam e queimam e queimam, Senhor, em todas as áreas da sua vida. Obrigado porque você está despertando adoradores que queimam por ti. Obrigado porque tu estás despertando, Pai, intercessores que queimam por ti. Obrigado porque você está levantando mensageiros que queimam por ti. Homens e mulheres, Senhor, que não se misturam com os costumes da cultura. Homens e mulheres que não se entregam às práticas do mundo, mas homens e mulheres que dizem: eu quero ser uma pessoa separada para uso divino. Eu quero renunciar a tudo aquilo que o mundo me oferece, pois eu quero fazer parte da obra de Cristo. Eu quero fazer parte da igreja. Eu quero fazer parte da noiva que espera com vestes brancas. Senhor, purifica a tua igreja. Nos perdoa, Deus, quando até nós que somos maduros temos sido nem frios nem quentes na nossa adoração. Nos perdoa quando temos sido mornos na nossa intercessão, quando temos deixado, Pai, que a costume venha tomar conta dos nossos corações. Desperta essa igreja, Senhor, com um fogo, com um derramar do teu Espírito, Deus. Obrigado, Jesus. Em teu santo nome que eu oro. Amém e amém. Glória a Deus. Sabe, galera, essas são palavras do Step One. Ou seja, estamos ensinando para vocês aquilo que essa igreja defende, aquilo que essa igreja vê como a verdade. E é para vocês colocarem à prova, e é para vocês aprenderem e tomar para a vida de vocês. Quem me ensinou isso aqui foi o pastor Lucas, em nossos discipulados. E o Step One, todo domingo, é um processo onde você está ouvindo, colocando à prova. E depois, se assim você dizer: olha, eu tenho visto e eu tenho gostado do que eu tenho ouvido, eu quero ser cuidado e acompanhado, temos líderes para te acompanhar, temos pessoas para te discipular. Mas isso é para os compromissados, isso é para os fiéis. Como sempre, vamos deixar o QR Code aqui. Quem quer fazer o seu cadastro, nos dá seu número para que o possamos chamar, pode fazer. Vocês que estão online, podem ver o QR Code que vai estar aparecendo na tela. Vamos viver a comunhão que Deus tem para nós, amém? Queremos estar com vocês, queremos andar com vocês, queremos queimar com vocês, e Deus tem muito mais para essa cidade. Vocês creem nisso? Amém. Vamos orar para finalizar. Só feche seus olhos, abre suas mãos. Senhor, obrigado por essa noite. Eu quero abençoar cada um que recebeu essa palavra. Eu quero pedir que você venha guardar eles no seu caminho de volta para casa, e que assim como semeadores, eles possam pegar essas sementes e espalhar ela por essa cidade. Em teu santo nome que oramos e aplaudimos o Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, gente. Boa noite para todos nós.